uma grande e bonita missão. Nas leituras de hoje, a glória de Deus se manifesta ao profeta em uma visão. O apóstolo Paulo com Cristo ressuscitado e a Pedro na pesca milagrosa. Com esse encontro, todos serão anunciadores da Boa Nova, a Boa Nova de Deus, abraçando assim a vocação dos discípulos missionários. Quero destacar duas palavras: chamado e resposta. Quem faz o chamado? Deus. Quem responde? O ser humano. Iremos perceber, pouco a pouco, o chamado que Deus faz a Isaías, a Paulo e a Pedro, e ao mesmo tempo a resposta que cada um faz ao chamado, ao convite que Deus faz. Na primeira leitura, por exemplo, Isaías narra sua vocação nascida numa visão do templo. Diante da Arca da Aliança, o profeta adquire profunda consciência da grandeza e da santidade de Deus. Grandeza e santidade de Deus. E ao mesmo tempo reconhece pecador, incapaz de assumir qualquer chamado, dizendo: ai de mim, estou perdido, sou apenas um homem de lábios impuros. Ao ser purificado pelo Senhor, põe-se à sua disposição, dizendo: aqui estou, envia-me. Mais uma vez, as duas palavras: chamado de Deus e resposta do ser humano. A resposta de Isaías. De fato, também nós somos impuros, limitados, pecadores, mas diante da purificação e do chamado que Deus faz, qual a nossa resposta? Sabemos muito bem que todo chamado, todo convite merece uma resposta. E como vimos anteriormente, e reforço mais uma vez, Deus é quem faz o chamado, nos cabe a resposta. A resposta. Qual a nossa resposta a Deus? Um outro exemplo, na segunda leitura, Deus também se revela a Paulo e aos demais apóstolos. Ele reconhece sua fraqueza, sua imensa fraqueza, confessando: eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas deixa tudo isso para trás, a fim de se dedicar à evangelização. Paulo vira a página. Paulo deixa a sua vida pecaminosa para trás, para assumir um novo jeito de ser, segundo o coração de Deus, para evangelizar. Todo bem que fazemos deve ser atribuído não a nós, mas a
Deus. Todo bem que fazemos deve ser atribuído a Deus, na qual podemos confiar, deixando para trás o que passou e assumindo um novo compromisso. A partir daqui, a partir de agora. Se antes não fomos tão comprometidos, que o aqui e o agora possa nos possibilitar, possa nos ajudar. Paulo, como nós sabemos, de perseguidor da igreja, torna-se um dos grandes anunciadores do Evangelho. O nada tornou-se grande coisa. Um grande homem. Por quê? Porque se permitiu que a graça o tornasse um terreno fértil para Cristo. E a nossa vida é um terreno fértil para a evangelização, para a ação de graças? Segundo o questionamento desta homilia. Por fim, no Evangelho, Pedro, marcado profundamente pela desilusão, amargura, resignação, depois de uma noite inteira de uma pesca fracassada, obedece à palavra de Jesus. Avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes. Digamos juntos? Avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes. Nosso Senhor lança um desafio a Pedro. E na atenção e obediência, aquilo acontece. E traz uma consequência. Uma pesca tão abundante que as redes quase se rompem. As duas barcas quase se afundam. Tudo por causa do fruto de uma atenção, de uma obediência. Se nós queremos que a nossa vida seja transformada de verdade, é necessário inicialmente duas coisas: a atenção e a obediência. Será que nós estamos sendo atentos como se deve? Estamos fazendo de tudo para sermos homens e mulheres obedientes conforme a verdade? Enfim, essa cena que acontece no mar nos desafia a confiar plenamente em Deus. Confiar plenamente em Deus, mesmo quando nossas forças parecem insuficientes ou quando os resultados não são como esperamos, imaginamos. De fato, não importam os fracassos e os desafios, o importante é lançar as redes. Gravem isso no coração de vocês. Não importam os fracassos e os desafios, o importante é lançar as redes. Pensemos um pouco mais. Se Pedro, naquele momento, não tivesse sido atento, nem muito menos obediente à pesca, o resultado da pesca não aconteceria. Trazendo para nós hoje, se estamos aqui, é porque alguém lá atrás ou no presente avançou para as águas mais profundas e lançou as redes.
Se temos fé, é porque nós somos frutos de alguém ou de pessoas que primeiramente acreditou. Se não fosse, não estaríamos aqui. Estaríamos com certeza em outros lugares. Não estaríamos aqui. Se alguém não transmitisse a beleza do novenário, da festividade dedicada a Nossa Senhora de Lourdes, vocês não estariam aqui. Estariam em outros lugares. Só Deus sabe. Nós somos frutos de alguém que acreditou. Nós somos frutos de alguém que acreditou. Digamos juntos? Nós somos frutos de alguém que acreditou. Não coloquemos isso no lixo, no ralo. Não. Valorizemos. Como? Vivendo essa fé que nos foi transmitida e ao mesmo tempo buscar amadurecer cada vez mais. É a missão que nós temos, é o compromisso que devemos abraçar todos os dias e todas as horas. Não importam os fracassos e desafios. Todos nós fracassamos, todos nós somos desafiados. Mas guardemos, o mais importante é lançar as redes. Se nós não lançarmos, não teremos resultado nenhum, não teremos nenhuma pesca, não salvaremos ninguém para Deus. Como dizia muitas vezes São João Bosco: dai-me almas e ficai com o resto. A nossa preocupação deve ser essa também, assim como fez Isaías, Paulo. Nós somos chamados para também chamar os outros para quem? Deus. Nós somos chamados para chamar os outros para Deus. E assim juntos, em uma única direção, ao coração do Senhor. Tenhamos coragem de lançar as redes mais uma vez, confiando na palavra do Senhor. A reação de Pedro, assim como aconteceu com Isaías e Paulo, diante daquele milagre, é a humildade. Pedro reconhece sua pequenez diante da grandeza de Jesus e se declara indigno. Afasta-se de mim, porque sou pecador. Queridos irmãos e irmãs, quando Deus nos chama, quando Deus nos vocaciona, ficamos assustados, ficamos trêmulos, nos sentimos indignos, miseráveis, pecadores, incapazes. Por quê? Porque o sonho de Deus é muito maior do que o nosso. O projeto de Deus é muito maior do que o nosso. É muito maior. No entanto, Jesus chama Pedro para algo maior, transformando em pescador de homens. Antes ele era pescador de peixes, e agora com o chamado ele se torna pescador de homens, de pessoas para Deus. Dai-me almas e ficai com o resto, dizia São João Bosco. Prestemos atenção. Deus não escolhe
os melhores, os perfeitos, mas capacita os dispostos. Entenderam? Mais uma vez, Deus não escolhe os melhores, os perfeitos, mas capacita os dispostos. Essa palavra toca a todos nós, padres, diáconos, pais e mães, crianças, jovens, aqueles que assumiram uma pastoral, um grupo, um movimento. Nós fomos inicialmente escolhidos não porque somos os melhores, os perfeitos, mas porque Deus capacita os disponíveis. Se estamos aqui, não porque somos os melhores, os perfeitos, mas porque nos dispusemos a estar e a viver. Eu e Padre César fomos chamados ao sacerdócio não porque somos os melhores, os perfeitos da diocese, mas porque nós fomos atentos e nos disponibilizamos ao chamado. Assim como aconteceu com os diáconos e todos os outros, tantos homens e mulheres, chamados não porque são os melhores, os perfeitos, mas porque se disponibilizaram. Estou aqui, envia-me. Estou aqui, envia-me. Se estamos aqui, mais uma vez, é porque nos disponibilizamos. Temos a liberdade, tivemos a liberdade, aliás, de escolher outras coisas, de estarmos em outros ambientes, mas decidimos estar aqui. Fazendo o quê? Participando da Santa Missa, nos encontrando com Deus. As duas palavras que se destacam, a primeira, chamado, e a segunda, resposta. Isaías, Paulo, Pedro foram chamados e responderam no seu tempo. Deus nos chama. Qual a nossa resposta hoje? Estamos atentos ou estamos nos fechando? Estamos valorizando a vocação, seja ela qual for? E ao mesmo tempo, ajudamos a despertar, a acolher, a orientar outras vocações? Deus não escolhe os perfeitos, mas capacita os dispostos. Portanto, tenhamos a disposição de deixar certas redes, deixar aquilo que nos prende ou limita, para seguir o chamado de Jesus com confiança e generosidade. A respeito disso, a terceira e última questão: estamos dispostos àquilo que nos prende, a deixar tudo aquilo que nos prende, nos limita, ou queremos avançar para as águas mais profundas para responder ao chamado de Deus? No final do Evangelho é dito: eles levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Então, o que é preciso deixar à margem? O que é necessário fazer para seguir Jesus com muito mais intensidade, profundidade, verdade? O que é necessário? O que é preciso? Tem coisas que podem ou estão nos ajudando, mas tem outras que não. E aquilo que não está servindo,
é preciso fazer o quê? Deixar na margem. Segundo passo, deixar tudo. Terceiro passo, seguir a quem? Jesus. 3 passos. Deixar as coisas, certas coisas, à margem, coisas que não são essenciais, não ajudam em nada. Assumir, deixando tudo para trás, e ter um destino, ter uma rota, uma orientação, que tem um nome: Jesus. Por isso, mais uma questão para encerrarmos. Qual a vocação que Deus nos chamou? Qual a resposta que eu estou dando a Deus? Fechemos um pouco nossos olhos, façamos um silêncio e tentemos responder essas questões tão importantes. Qual a vocação que Deus me chamou? E como estou respondendo a ela?